Hi there, you guys! Welcome to another English class. Today we're going to finish Unity 1. We've been talking a lot about science and experimenting. That's a very cool subject. And we're starting also Unity 2. So maybe today's class will be a bit longer than usual. I'm not sure yet. We'll see. But bear with me, okay? The good news is the video that I promised you last week from my brother, it's gonna work. He already recorded and I just need to edit. It's gonna be awesome, okay? So let's go. Let's finish this Unity. So let's go. Open your books on page 181. We're gonna talk about science one more time, which I think it's awesome. So science is amazing. This is the title of our piece of Unity. Some students were asked what they think about science. These are some of their answers. Então a gente vai ler esses textos de alguns estudantes para saber a opinião deles sobre ciência. Ver se eles gostam, se sempre gostaram, qual é a parte que eles mais gostam em relação à ciência. Então vamos ver o que o Mike acha disso tudo. I always thought science was boring until I had lessons with my science teacher Vera. She showed me that science is amazing. It's not just a lot of facts listed in a book. Science is a way of discovering what's in the universe, how things worked in the past, how those things work today, and how they will probably work in the future. Scientists see things that no one has seen before. Então, o que o Mike fala que é o mais legal para ele? É que ele teve uma nova visão de como a ciência pode ser interessante, pode ser legal, depois que ele teve uma professora chamada Vera, que mostrou para ele como a ciência é amazing, this is so amazing. E que não é simplesmente um monte de fato, nome, realmente é algo que você usa para descobrir o universo à sua volta. E eu concordo totalmente com ele. Mas eu nunca achei que ciência era chata. Então o Jack, o que o Jack fala? What I love most about science is that it focuses only on the natural world and does not deal with the supernatural or magical explanations. It tests ideas, makes observations, and only then comes to conclusions. Então, o que o Jack acha de mais legal na parte da ciência é o fato de que é algo muito factual. A gente não trabalha em ciência com o imaginário, certo? Com mágica, por exemplo, com o sobrenatural. São fatos, são observações e a partir dessas observações chega-se a conclusões, certo? And the last text is from Susie. Let's see what she thinks about science. When I was in 6th grade, I couldn't understand science. I didn't understand why we had to learn about those things. One day, my teacher asked us, "What questions do you have about the world?" Well, I had a lot of questions about the world. Why is the sky blue and not green? Why is sometimes it's pink, red, or yellow? Why is the sea water salty? Why does zebra have stripes? How does electricity work? My teacher then said, well, these are scientific questions. If we know a lot of answers today, it's because someone asked those questions and investigated the answer. So today, you're going to investigate these answers. I was surprised. I never thought that science was frightening again. Quite the contrary. I was surprised to discover how exciting and fascinating science really is. Ok, então o texto é um pouquinho grande,
Mas o que ela está falando é como no início ela não conseguia entender qual o propósito de aprender ciência. E ela foi percebendo, ao conversar com o professor dela, que as perguntas que a gente tem sobre o nosso mundo ao nosso redor, elas são respondidas pela ciência. Não é possível que vocês saibam a resposta para tudo, todos os fenômenos naturais, todos os acontecimentos, não tem como. E a ciência está sempre pesquisando isso, e isso é super legal. Então ela fala que ela tinha questões sobre o mundo que ela gostaria de entender. Por que o céu é azul e não verde? Por que será que tem horas que ele está meio rosa, meio laranja? O que acontece? Por que uma zebra tem listras? Então, isso é o que faz a ciência ser tão incrível. E o que a Suzy fala também é que ela nunca mais teve medo, ela nunca mais se sentiu intimidada por causa da ciência. Na verdade, pelo contrário, ela aprendeu e descobriu como ela pode ser empolgante e fascinante. E aí, gente, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre essas perguntas que eu vou falar agora. Como a gente não tem como conversar, vocês prestem atenção e tentem encontrar as respostas para as que não forem pessoais no texto, tá bom? So, which opinion did you find most interesting? Aqui eu quero saber a opinião de vocês. Qual dessas opiniões você gostou mais? Qual você achou mais interessante? What did Mike think of science at first? What does he think of it now? Essa eu quero que vocês voltem no texto do Mike e vejam o que ele achava sobre ciência antes e o que ele acha agora. E no caso da Suzy, é mais ou menos a mesma pergunta, só que o que ela achava de ciência quando ela estava na 6ª série? E por que o Jack ama ciência? Why does Jack love science? Então, procurem no texto para vocês praticarem a busca de informações, indo sempre primeiro naquelas palavras que vocês já conhecem, certo, pessoal? Usem o Google Tradutor, tá? Ele é uma excelente ferramenta para ajudar vocês. And on the next page, we're gonna talk about adjectives e como nós podemos tornar verbos em adjetivos. Então, qual seria o princípio? A gente acrescenta, a gente modifica o verbo acrescentando ou o ing ou o ed, dependendo do contexto, dependendo de a quem você está se referindo ou ao que, ou a... Vamos lá, vamos explicar, certo? Uma coisa que é muito importante é prestar atenção no contexto da frase, porque o ed, ele também é usado para o verbo, não é isso? Para um verbo no passado. Assim como o ing também é usado para um verbo continuo, o present continuo. I am cooking, não é isso? E I cooked, tá? Mas temos que entender a frase para ver se ele está falando um verbo ou um adjetivo. Então vamos ver aqui como é que ele explica. Suffixes ed and ing. Leia as frases a seguir. If children are tired, bored, or frightened, they cry. I thought science was confusing. Now I think it's amazing. Observe que ao usarmos os sufixos ed e ing, podemos transformar alguns verbos em adjetivos. O ed é usado para designar um sentimento, uma sensação. Por exemplo, I'm bored, I'm tired, I'm surprised. Lembrando que o verbo to be, gente, ele é ser e estar. Então, eu estou cansado. É o sentimento daquele momento. Já o ing, ele é usado para designar uma qualidade de algo ou alguém. Então, já é no estado de ser, tá? E não de estar. Eu sou aquilo e não eu estou. Então, por exemplo, he is tiring. Ele é cansativo. This is surprising. Isso é surpreendente. The film is boring. Certo? O filme é chato. Certo? E aí, para vocês treinarem e conhecerem várias palavras, eu quero que vocês façam essa tabela. Montem essa tabela de acordo com o que eu vou explicar. Então, nós temos aqui, ó, intercalando entre
adjetivos terminados em ing e outros terminados em ed, e vocês devem completar o que está faltando. Por exemplo, amazing, está faltando aqui o amazed. E o significado. Qual é o significado? Surpreendente e surpreso, certo? Então, essa é a diferença entre amazing e amazed. Então, amazing é algo surpreendente, amazed é o estado de estar surpreso. E aí, a mesma coisa para as demais palavras. Bored, confusing, disappointed, exhausting, excited, depressing, frightened, interesting, relaxed, satisfying, shocked, surprising and tired. E aí a gente vai conversar sobre essa tabela na aula ao vivo que a gente vai ter semana que vem, combinado? So let's practice what we've learned in this unity. Open your books on page 183. Vamos fazer essa e mais uma activity together. Então aqui temos match the two sentences. Então, match, vamos combinar as frases que se encaixam melhor, certo? So, when you meet a friend, what do you do? When you should stand up if something. If you come to New York, you should do something. If somebody's bullying you, you should do something. Call me immediately if. Então, uma dica interessante é ver como começam as frases, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho a frase if you come to New York, if somebody's bullying, a gente sabe já, pela estrutura da frase, que não vai ser if you hear a baby cry e nem if you agree. Porque senão fica, se você vier a Nova York, se você ver um baby chorando. Não faz sentido, né? Duas frases com o if. Então, aí já dá pra gente eliminar quais seriam as combinações. Quais são as outras frases? If you hear the baby cry, say hello. Visit me, I'll show you the city. If you agree, tell your teacher or your parents. Pessoal, tentem fazer essas combinações sem que eu tenha que traduzir as frases. Procurem as palavras que vocês já conhecem. Por exemplo, tem uma frase que está falando de New York. What is New York? It's a city. So, if you come to New York, visit me, I'll show you the city. Certo? Outra coisa que vocês poderiam ver, when you meet a friend é um amigo. Eu acredito que é uma palavra que vocês já conhecem, até porque vocês assistem Friends. Então, o que se encaixaria melhor aqui? Say hello. When you meet a friend, say hello. Então, vamos tentar fazer isso com as demais. Vocês já eliminaram algumas que são um pouco mais simples. Então, stand up if you agree. E só para vocês não esquecerem nunca mais o que é stand up, here's Jimmy Fallon standing up. Agree é concordar com algo, tá certo? Então, se você concorda, fique de pé. Essa a gente já viu. If you come to New York, visit me, I'll show you the city. Letter D, if somebody's bullying you, e aí eu acho que vocês já devem conhecer essa palavra, bullying. Se alguém está fazendo bullying, tell your teacher or parents. Então, pessoal, a gente não vai falar com o bebê. Não tem nada a ver com bebê. A gente vai falar com teachers, que vocês sabem que sou eu, teacher, e parents são os pais. E aí só nos sobra letter E, call me immediately if you hear the baby cry.